Uma menina de apenas 12 anos estava voltando para casa em uma tranquila comunidade. Quando ela não chegou, seus pais chamaram a polícia e eles descobriram algo perturbador. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, já convido você a se inscrever. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo de casos criminais resolvidos e que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário. Não esquece de ativar o sininho de notificações e bora pro vídeo. Sarah Anne Wood nasceu em Nova York em 4 de março de 1981, um dos 3 filhos do casal Robert e Frances. Seu pai era pastor na igreja presbiteriana de Norwich Corners, na comunidade rural de Litchfield. Ela e seus 2 irmãos, Dusty e Nick, amavam ir à igreja. Sarah foi descrita como uma criança inteligente, religiosa e animada, que adorava dança e poesia. Uma de suas professoras fez o seguinte comentário sobre a pequena Sarah. Ela era simplesmente a garotinha mais feliz. O que mais me lembro é que ela simplesmente dava risadinhas, o tempo todo. E ela poderia me fazer rir e fazer toda a turma rir. E eu literalmente tinha que me virar e pensar comigo, ok, eu sou a professora, pare de rir de tudo que ela fala. Em 18 de agosto de 1993, quando ela estava com 12 anos, Sarah estava voltando da escola bíblica para casa de bicicleta, carregando alguns itens consigo. Ela foi vista subindo uma colina perto da igreja, onde o pai era pastor. Como Sarah não chegou em casa naquela noite, seus pais saíram para procurá-la. Eles estavam preocupados, porque ela havia saído por volta das 2h30 e ainda não tinha retornado. Eles encontraram sua bicicleta rosa e branca apoiada em uma árvore. Os itens que ela carregava naquele dia foram encontrados espalhados entre os arbustos próximos, a poucos metros da bicicleta. Seus pais imediatamente chamaram a polícia porque eles sabiam que tinha alguma coisa muito errada. A polícia iniciou ali as primeiras investigações, contaram com a ajuda de vários voluntários também. Isso porque a comunidade era pequena, a maioria das pessoas se conheciam, então é claro que todos ficaram muito chocados e não conseguiam acreditar que aquilo tinha acontecido. Poucas horas depois de seu desaparecimento, centenas de policiais e bombeiros se uniram para procurar pela menina desaparecida em uma grande área. Eles verificaram os campos de milho e as florestas, esperando que ela aparecesse, mas infelizmente não encontraram nada. Logo, a tranquila comunidade foi tomada por jornalistas e todos queriam notícias sobre a garota desaparecida. As pessoas em Litchfield começaram a pendurar cartazes por toda a cidade, na esperança de que alguém tivesse visto Sarah. No final de agosto, havia mais de 1 milhão de cartazes com a foto da garotinha espalhados por todos os Estados Unidos. A esperança de todos era que Sarah Wood estivesse viva e bem e que ela voltasse para casa em segurança, para seus pais. Mas à medida que os dias se transformaram em semanas e depois em meses, a polícia não conseguiu encontrar nada e a chance de Sarah ser encontrada com vida, infelizmente, estava diminuindo. As denúncias ainda estavam sendo feitas e a polícia seguiu todas as pistas, mas ninguém tinha testemunhado o rapto da menina e não tinham ideia de quem era o seu sequestrador. Infelizmente, o caso de Sarah esfriou. Poucos meses depois do desaparecimento de Sarah Wood, houve uma tentativa de sequestro de uma jovem em Pittsfield, no Massachusetts. Rebecca Savarese, de 12 anos, caminhava para a escola em 7 de janeiro de 94, quando o homem tentou sequestrá-la. Ele colocou uma arma nas costas dela e exigiu que ela entrasse em sua caminhonete. Rebecca ficou apavorada, mas teve uma ideia. Ela fingiu que estava tendo um ataque de asma. Com isso, o sequestrador se assustou e ela conseguiu fugir. Felizmente, Rebecca conseguiu identificar a caminhonete do homem para a polícia, dando-lhes uma descrição, a marca e também o modelo, e ela deu outra informação muito importante. Ela conseguiu dar o número da placa. A partir daí, a polícia não demorou muito para rastrear o sequestrador. A polícia descobriu que o suspeito era um zelador que trabalhava na escola de Rebecca, um homem de cerca de 40 anos chamado Lewis Lent Jr. Ele era um homem forte que usava óculos. Lewis morava em North Adams há cerca de 1 ano.
Ele foi descrito como um homem solitário. Um dos seus ex-chefes o descreveu como alguém com quem ninguém se importava. Ele simplesmente não era um daqueles caras que você poderia gostar e ter uma amizade. Para alguns alunos da escola de Rebecca, a notícia de que Lewis Lynch havia tentado sequestrar a jovem não foi nenhuma surpresa. Muitos jovens reclamaram desse zelador, que ele fazia alguns comentários desagradáveis e também ficava olhando as meninas. Então, para aqueles jovens, fazia sentido, eles já tinham percebido que aquele homem não era uma pessoa boa. Quando a polícia confrontou Lewis sobre a tentativa de sequestro, ele não demorou muito para admitir o crime. Lewis também admitiu outros crimes que cometeu. O homem disse à polícia que havia assassinado James Bernardo, conhecido apenas como Jimmy, uma criança que foi sequestrada em Pittsfield. Seus restos mortais foram descobertos posteriormente em uma parte rural do estado de Nova York. O caso de Jimmy aconteceu em 22 de outubro de 90. O menino de 12 anos, morador de Pittsfield, assistiu à missa e depois andou de bicicleta pela cidade, a caminho de casa. Às 6 horas da tarde, ele parou no shopping. Enquanto estava perto do cinema, Jimmy foi atraído para dentro do cinema. Infelizmente, o menino não sabia que Lewis Lynch, que trabalhava como zelador no cinema, acabaria sequestrando. Quando Lewis raptou a criança, ameaçou matá-lo se ele não se comportasse. Ele o levou para casa em sua caminhonete, parando brevemente para jogar a bicicleta dele em um lago em Pittsfield. Ele manteve o menino em seu apartamento naquela noite, e James foi agredido e torturado. No dia seguinte, Lewis Lynch levou James para Nova York e o assassinou. Ele largou o corpo nu do menino na zona rural do estado de Nova York. Duas meninas que eram amigas da Rebecca contaram que às vezes elas iam ao cinema e tinham muito medo do Lewis, porque ele ficava olhando elas de uma forma muito estranha, e elas também confessaram que tinham medo de ir ao banheiro no meio do filme, porque acreditavam que ele era capaz de fazer alguma coisa. Depois de tantas reclamações, o zelador finalmente foi demitido do cinema. Quando Lewis falou com a polícia durante o interrogatório, ele falou sobre outra vítima, Sarah Ann Wood. De acordo com Lewis, ele estava caçando sua próxima vítima quando viu Sarah, enquanto ela voltava de bicicleta para casa. Ele disse à polícia que estava procurando por uma garota vulnerável, alguém que se encaixasse no perfil que ele procurava. Lewis descreveu à polícia o que aconteceu com a pequena Sarah Wood no dia em que ela desapareceu. Ele afirmou que dirigia pela Rota 20, perto de Eureka, em busca de possíveis vítimas. Viu Sarah carregando sua bicicleta pela estrada. Ele disse que a Sarah estava lutando para empurrar a bicicleta colina acima e também tentava equilibrar os livros e alguns itens que estavam em suas mãos. Ele determinou imediatamente que ela era perfeita para o seu perfil. Ele se aproximou dela por trás e a sequestrou, sob a ameaça de uma faca. Ele a viu e depois a levou para uma área arborizada perto de uma estrada. Ele disse à polícia que Sarah lhe implorou repetidamente para que não a matasse, mas ele ignorou seus apelos. Lewis a atingiu com um galho de árvore e enterrou seu corpo em uma cova rasa. Ele nem se preocupou em verificar se ela realmente estava morta. Durante a sua confissão, Lewis disse o seguinte: "Eu costumava dar uma volta na minha caminhonete com o propósito de localizar meninas ou meninos vulneráveis com idades entre 14 e 17 anos. Se eu encontrasse uma garota vulnerável, uma garota ou um garoto que parecesse ter mais de 10 anos, minha intenção era sequestrá-lo e ter relações com ele ou ela." Lewis também disse à polícia que mantinha muitos mapas em sua caminhonete e que frequentemente escrevia anotações nele, marcando a localização de possíveis futuras vítimas. Em seguida, ele assinou uma declaração que reconhecia que ele havia sido informado pela polícia sobre seus direitos de permanecer em silêncio e de ter um advogado presente durante o interrogatório. Lewis Lynch renunciou aos seus direitos a um advogado. Ele também desenhou um mapa para a polícia, para mostrar a localização dos restos mortais de Sarah Wood. A área em que Lewis havia desenhado em seu mapa ficava acima de Old Forge e ao lado do lago Blue Mountain. A polícia seguiu o mapa e foi até o local, esperando encontrar os restos mortais da menina.
Mais de 30 pessoas trabalharam no local para ver se eles conseguiam encontrar alguma coisa e, para piorar, tinha nevado, então eles tiveram que tirar uma camada bem grossa de neve para conseguir ter acesso ao solo ali, para ver se encontravam alguma coisa. Infelizmente, eles passaram dias no local e não encontraram nada. A polícia voltou a falar com Lewis, já que eles não encontraram nada no local que ele informou. Lewis agora deu outra versão. Ele disse que havia enterrado o corpo da garota próximo a outra garota, que ele havia matado e que não revelaria a localização, pois não queria que seus restos mortais fossem mexidos. Ele não lhes contou a identidade da outra vítima, uma menina não identificada, nem deu qualquer outra informação. Os pais de Sarah ficaram desolados quando a polícia disse a eles que Lewis mentiu e que eles não sabiam onde Sarah estava. Eles só queriam dar a ela um enterro adequado. Mas nem isso eles conseguiram fazer. Em 2 de maio de 94, uma equipe retornou ao lago Uraqet para tentar encontrar os restos mortais de Sarah. Eles procuraram o corpo da criança por quase um mês. A polícia local e o FBI, que trabalharam em conjunto com o caso, estavam convencidos de que Lewis Lynch era um serial killer que atacava meninas e meninos também. As notícias sobre os crimes de Lewis se espalharam por toda a parte. Muitos policiais que tinham assassinatos não resolvidos nos estados vizinhos estavam interessados em saber se Lewis era o culpado. As autoridades acreditavam que ele era um serial killer que escolhia suas vítimas na área de Nova York, Massachusetts. E também havia a possibilidade de que ele pudesse ter agido na área de Vermont e New Hampshire. Foi aqui que se concentraram seus esforços. Um tempo depois, Lewis foi extraditado para Nova York, para ser julgado pela acusação de assassinato em 2º grau de Jimmy Bernardo. Os advogados de Lewis argumentaram no tribunal que seu cliente não era mentalmente competente para ser julgado, porque tinha um distúrbio cerebral. Lewis disse à polícia e aos psicólogos que sofria de apagões de memória. Ele também disse que às vezes ouvia uma voz em sua cabeça que ele chamava de Steven. Os promotores duvidaram das alegações de incompetência mental de Lewis, pois acreditavam que ele estava apenas se fingindo. O juiz condenou Lewis Lynch à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, pelo assassinato de Jimmy. Depois de ser condenado, Lewis foi enviado para Nova York para ser julgado pelo assassinato de Sarah Wood. Embora Lewis tenha retratado seu testemunho sobre o assassinato de Sarah e eles não tinham um corpo, ele ainda foi acusado de sequestro e assassinato. No final do julgamento, quando o juiz deu a Lewis Lynch outra oportunidade dele finalmente confessar onde estava o corpo de Sarah, ele se recusou a revelar a localização. Em 12 de abril de 1997, o juiz condenou Lewis a 25 anos de prisão perpétua, sem chance de liberdade condicional. O juiz explicou a ele que a única razão pela qual ele não recebeu a sentença de morte foi porque não era elegível. Lewis Lynch foi levado para fora do tribunal com um colete à prova de balas. Embora tivesse sido condenado em Nova York, ele foi levado de volta a Massachusetts para cumprir sua sentença de prisão perpétua pelo assassinato de Jimmy Bernardo. Em 2013, Lewis Lynch confessou ter matado James Lusher, de 16 anos. Ele confessou o crime após receber garantia de que não seria julgado pela morte do menino. Em 6 de novembro de 92, James deixou sua casa em Westfield para dar um passeio de bicicleta e nunca mais foi visto. Depois que ele desapareceu, a família de James ficou extremamente preocupada com ele. A polícia não levou a sério o desaparecimento do garoto no início, eles acreditavam que ele estava se escondendo da família e estava com muito medo de voltar para casa. Quando ele não apareceu, a polícia levou seu caso a sério. Lewis contou às autoridades sobre o assassinato de James Lusher e também onde estavam os restos mortais do garoto. Ele disse a eles que jogou o corpo de James no lago Greenwater, em Massachusetts. A polícia começou a busca logo após a confissão, embora fosse muito difícil recuperar o corpo do garoto. Felizmente, o corpo dele também nunca foi encontrado. Em 2015, foi feita outra busca pelos restos mortais de Sarah Wood, mas até agora, seus restos nunca foram recuperados. A pesquisa de 2015 se concentrou no Monte Green Look, que ainda não tinha sido investigado. Sua família continua esperando que seu corpo seja encontrado para que ela possa receber um enterro perto de seus familiares.
Então, pessoal, concluindo esse caso, o que dá pra gente entender é que provavelmente ele fez mais vítimas e essas pessoas, essas crianças provavelmente não foram identificadas, a polícia não sabe quem são, começando por aquela versão que ele deu que o corpo da Sarah tá perto de uma outra jovem, uma menina que não foi identificada. Então aí a gente já começa, se for verdade também, né, que nós temos mais um corpo. É um caso horrível, a gente vê que tem muitas crianças e adolescentes que desapareceram naquela área de Nova York, Massachusetts, e que talvez sejam vítimas dele. Mas é um caso realmente terrível a gente imaginar. Eram crianças, adolescentes que estavam andando de bicicleta e, infelizmente, cruzaram o caminho delas com um monstro. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.